Bem-vindos ao Mamata Connect, o podcast para quando o Brasil decide votar num presidente mertiolate e arder à toa. Meu nome é Eric Ditz e falo de nossos estúdios em Londres. E se esse Natal te incita a medo devido às discussões familiares das quais você não vê nenhum tipo de evolução no argumento, te deixando frustrado, nervoso e forçado a beber até ficar inconsciente em uma tentativa desesperada de acordar só em 2019, esse podcast é para você. Nesse episódio pré-natal, conversamos com mais um lunático brazuca, o ex-reitor da Universidade Online Anhanguera, Thales Bittencourt, falando diretamente de Porto Alegre. Vamos fazer a claquete? Claquete? Vamos. Por favor. Como é que faz? A gente conta até 3 e aí bate a palma. Tá bom. Eu sou bom de bater palma. É mesmo? Já foi programa de auditório? Tu quer fazer agora? Quero fazer agora, vou fazer uma claquete. Olha, agora eu vou te mostrar a palma típica aqui do gaúcho. Pode mostrar, tô curioso. Tu quer contar? Saudades, na verdade. Vou contar. 3, 2, 1. Maravilha. Estamos aqui com Thales Bittencourt. Pera, eu não sei se você pegou aqui no microfone, aqui a tua equipe aqui, ela me chamou a atenção. Não tenho certeza, né, se você pegou. Acho que bati uma palma fraca, eu acabei me desconcentrando. Tá ok, a gente tenta de novo então. Vamos fazer de novo. Vamos. 3, 2, 1. Agora foi uma palma. Deu gosto? Eu quando era criança, né, a minha família achava que eu ia ser um tocador de palma. Profissional? Profissional. Existe essa profissão no Rio Grande do Sul? Ela, infelizmente, eu não consegui ser esta pessoa, né, por uma questão de falta de existir essa profissão. E da onde a sua família tirou que essa profissão era uma possibilidade? Eles tentaram te desiludir durante tanto tempo? Isso porque o meu avô, ele já tinha, né, este sonho desde criança, ele trouxe isso com ele da Alemanha. Uhum. E ele foi muito perseguido lá, né, porque ele queria bater palma, ele gostava. E o pessoal abominava, né? Tinha certas pessoas, porque na época isso era algo que hoje em dia é normal, né? A pessoa bater palma hoje é uma coisa super aceita, é natural, né? Mas na época era algo esquisito na Alemanha. Isso foi na Segunda Guerra Mundial, mais ou menos? Não, foi nos anos 80. Nos anos 80, seu avô... É verdade, nos anos 80 a Alemanha tava fazendo mais krautrock, né? Não tava tentando bater tanta palma assim, era uma coisa meio quase sintética, né? Eles buscavam muita dessa coisa eletrônica, né? E o meu avô, ele era um cara do campo lá de Berlim, né? Ele ficava ali nas fazendas. Subúrbios ou do centrão mesmo? No centro, ele trabalhava numa fazenda no centro. Ah, sim, as fazendas urbanas. Restaurantes excelentes. Pelo menos foi o que ele disse, né? Porque não tem registro de entrada dele no Brasil e ele não tem o passaporte alemão. Mas ele fala que é da Alemanha. Mas ele tem um passaporte brasileiro, pelo menos? Aí tu me pegou. Vamos verificar, dá uma verificada um dia. Eu tô curioso, Eu não posso agora porque meu avô tá dormindo, né? Não, mas ele não tá dormindo com o passaporte. Mas quando eu acordo, meu avô, assim, ele fica muito bravo, fica tri-bravo ele. Não precisa acordar, só remexe nas coisas dele sem. Tu quer que acorde ele? Não, só mexe nas coisas dele. Mas posso acordar. Acorda, pode acordar. Agora também. Fala que foi o Eric disse do Mamata Connection, ele vai entender. A minha mãe aqui, ela acabou de avisar que não é pra acordar ele. Você mora com seus pais e seus avós? Eu moro sim. É que aqui a gente é uma família muito unida, sabe? Além de eu não ter dinheiro pra morar sozinho. Ah, então é uma questão financeira agora, né? Porque não, é uma questão de escolha. Falando nas suas escolhas, eu conversei com um ex-aluno seu, eu acredito. Rodrigo Qual Filho. deles? Foram muitos. Rodrigo Filho de Macaé fez um curso de história com você na sua universidade. Tu conversou com o Rodrigo?
Sim, sim, sim. Ele que entrou em contato com a nossa produtora pra gente entrar em contato com você, inclusive, né? Ah, então você que é o rapaz lá do jornal importante? Sim, inclusive, achei que você. Bom, eu fiquei surpreso que eu recebi anteontem, né? Antes da gravação, eu recebi um pacote aqui no nosso estúdio, vindo do Rio Grande do Sul, vindo de Porto Alegre. Ah, sim, tu E recebeu? recebi. A gente vai falar sobre esse pacote mais tarde, mas foi uma coisa meio surpreendente, eu não estava esperando. Você até com esses Bacana. custos Espero que tenha todos, gostado mas. do presente. Foi decoração. Bom, a gente vai falar sobre esse presente com mais detalhe daqui a pouco, mas. Na verdade, a Por gente que pode não falar fala sobre agora? esse. Tu tem medo? Não, a gente pode falar agora. Vamos falar agora então. Tu tem medo? Isso é Foi- coisa de imprensa. Isso aqui não vai ser editado, não, né? Não, não, nunca a gente deixa tudo na íntegra. A gente Bah, não tá porque eu falando. não suporto, eu vejo a imprensa, eu analiso muito o trabalho aí de vocês Uhum. Em e, geral. e me irrita. Eu fico irritado porque, assim, eu vejo muita desinformação. Eu vejo gente falando que se liberar o porte de arma, por exemplo, mais gente vai morrer. Como é que tem como morrer mais gente? É impossível. Hoje em dia Bom, a você vê os gente Estados tá no Unidos. limite do que morre de gente. Por causa de arma, né? A gente vai entrar nisso com muito Não detalhe daqui a pouco. necessariamente, morre gente de tudo que tipo de jeito. Rapaz, qual é que é teu nome mesmo? Eric. Isso. Sim, mal de tudo que é jeito, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é um país que tem armas, leis de armas muito relaxadas e Mas tem o que se aplica nos atentados. Estados Unidos não pode ser aplicado aqui. É isso que eu quero te dizer. Mas é o oposto que o Bolsonaro tá falando. Eles estão falando que o que se aplica nos Estados Unidos tem que ser aplicado aqui. Ou aí, né, no seu caso. Não, ó, tu vê como vocês da imprensa, tu pega uma afirmação e transforma em algo que não é. Tu pega um número e quer falar, ah, porque o tanto de gente morreu por arma de fogo. Não, morreu porque a pessoa manuseou errado. Mas as pessoas que entram nas escolas atirando, as crianças que têm acesso às armas potentes que chegam lá nos Estados Unidos atirando em todo mundo, usou errado? Qual que você acha que era a Mas, ideia? mas eu acho que tu tá levando a discussão pro lado que não é onde ela tem que estar. Porque a arma, entenda a arma, a minha opinião é a seguinte: tu tem que entender a arma como um direito inalienável do ser humano. Como é respirar e comer churrasco. Mas tu tem esse direito. Então analisa comigo. Por que a gente tem esse direito? Por que tem? Porque tá na Bíblia, né? Não Então, tem, não tinha arma de fogo na época da Bíblia. então se tu me deixar terminar, aí eu posso mostrar pra você o que é o meu ponto de vista, Uhum. que é o seguinte: tu tem que ver por que esse adolescente, por que esse jovem, ele exerceu do seu direito, que é a arma, para matar pessoas que às vezes faziam mal para ele. E fazer mal, isso que é crime. Fazer mal. Eu sou contra a Matar as maldade. pessoas é um crime um pouquinho maior, não? Na Não se percepção você tiver maior dos crimes. motivos fortes. Então, se você tem porte, não é assassinato. Tu já matou alguém? Ainda não. Então tu tem que matar para depois me falar isso. E se eu matasse alguém da sua família? Você ainda teria essa opinião? Não porque daí tu tá me fazendo mal, entendeu? Já vi que vai ser. Já vi por que, que o Rodrigo se matriculou na sua O universidade. Já Rodrigo, vi por que ele eu vou falar passou. para você, o Rodrigo ele é um rapaz muito inteligente. Não Ele parece. ele Não aprende as parece. coisas numa velocidade assim que é assustadora. Não, ele aprende o que ele quer aprender. Ele é uma En- esponja. E você Então tá ele irrigando essa. e você que escuta somente o que você quer escutar. Não, eu tô falando com você, tô falando com. Eu falei semana passada com o Silvio Santos e falei na semana passada com o Rodrigo. Eu tô Tu falando com falou com o pessoas Silvio de Santos? opiniões bem diferentes. Falei com o Silvio Santos semana Eu passada. gosto dele. Rodrigo também, interessante, né? É Mas. porque ele fala o que ele pensa. Ele não tem essas coisas de amarra, politicamente correto, sabe? É. Que é o que prende hoje as pessoas. Hoje em dia o mundo tá chato. Tá muito chato, Eric. Hoje em dia eu não posso chegar
pra minha empregada, a gente tem uma moça que trabalha aqui. Ela trabalha, mora aqui em troca de um salário modesto. E ela cuida de tudo. E eu Uhum. não posso mais chamar ela de neguinha, de fedida. Não posso mais. Por que você não pode mais? Ela falou, por favor, para de me chamar de fedida? Você achou isso um exagero dela desse pedido pra você? Isso, na verdade, ela tinha me pedido há muito tempo, mas eu continuei. Mas então ela ameaçou me processar. E é uma coisa que eu morro de medo de processo. Eu fujo disso. Porque você sabe que tá errado. Não, não, porque eu tenho medo de advogado. É, enfim, vamos, Sabe vamos por que eu falar tenho medo de advogado? Por quê? Porque o meu avô, Uhum. ele foi passado para trás, há muito tempo atrás, ele foi passado para trás por um advogado. Um advogado que disse que ia impedir que ele fosse para a cadeia, mas não impediu. Ele foi enganado. Mas qual que foi o crime que o seu avô cometeu? Ah, por agora eu não posso comentar. Foi alguma coisa com imigração vindo da Alemanha? Ou Na foi alguma. verdade, na verdade ele precisou. E aí eu digo para você aquela conversa que a gente estava tendo anteriormente. Que é a questão do ser humano, às vezes, ele tem um motivo forte para matar. E o meu avô, ele tinha um motivo um dia. Qual que foi o motivo dele pra matar? Que ele tinha pote? Se ele tinha porte, o meu avô, ele tem um porte. Meu avô é um cara forte. Até Não, hoje. de arma. De arma. É, ele portava a arma dele pra tudo que é lugar, ia pra praia, ia beber com os amigos, ele tava sempre com a arma dele. Mas aí você tem que ver que ele tava num bar com os amigos e um deles deu R$ 10 a menos, que na época era muito dinheiro. Que ano foi isso? 98? 99. Tá. A inflação já tinha se estabilizado um pouco a essa altura, não? Pra quem é rico, né? A gente aqui, porque na verdade, hoje nós moramos em Porto Alegre, mas eu sou do interior, eu sou de Carazinho. Carazinho. Tá, ok. Carazinho, tu Linda cidade. conhece? Já foi Linda. pra Carazinho? Conheço. Sim, sim. Inclusive tem uma fábrica da Charrua É a cidade do perto de lá que. Repolho. Uhum, uhum. Inclusive recomendo. Se você gosta de repolho, olha, tem que ir pra Carazinho. Pelo Tem que ir menos é pra lá. como eu e minha família nós chamamos, né? E eu tava lendo aqui que você, então. Bom, você já admitiu que é um forte apoiador, né? Do porte de armas. Você Eu quer sou, aumentar. eu milito por isso. Eu, inclusive, eu mesmo eu atiro. Eu não sei se o pessoal da tua Aonde? equipe chegou a te passar essa informação, mas eu atiro. Aonde você atira? Em alvos ou em pessoas? Em pessoas. Em pessoas, na rua? Aonde que você atira nelas? É na rua, mas eu tenho uma arma de airsoft. E se assusta as pessoas, então? Porque eu acredito que sim, porque quando eu acerto elas gritam. Então Uhum, acredito uhum. eu que é de susto, né? É. E porque eu, quando Porque eu tô assustado, eu grito. Eu vejo advogado, eu grito. Por quê? Porque eu tenho medo. você tem alguma discernição em quem atirar e em quem não? Ah, eu procuro ser bastante democrático. Eu atiro nos garis, nos travestis, nas prostitutas e no pessoal que tá esperando o ônibus pra voltar pra casa ou ir pro trabalho, né? Você atira em carros, talvez? Em algumas pessoas que Não, têm não, não, Deus me carros? livre. Não? Porque se tem uma coisa que pra mim é sagrada, é a propriedade privada. Você e o Rodrigo tem muito a ver. É, O é, Rodrigo, na é- verdade, ele foi um pupilo que eu tive, eu ensinei muito pra ele, porque quando ele veio até mim, ele era muito fortemente doutrinado. Ele acreditava, por exemplo, em coisas estapafúrdias, como, por exemplo, a Rede Globo. Acreditava. ele acreditava no que acontecia nas novelas e achava que era a vida real, que o Antônio Não, Fagundes estava pior, nos realmente. Não. jornais, porque a Nos novela, jornais. a novela ela mostra para o público brasileiro isso toda a novela faz. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é a novela, ela é isto. A novela, o que que ela faz? Ela te mostra o mundo que o dono da emissora imagina como o ideal.
E você tem na Rede Globo, por exemplo, o mundo ideal deles é homem beijando homem. É velha beijando velha. É homem beijando velha. É Mas homem demorou beijando muitos homem anos. velho. Mas isso já acontecia na sociedade brasileira e demorou, na verdade, Mas muitos daí anos tu pra tem que Globo ver, começar a aí refletir. qual é o Brasil que eu apoio, que eu imagino como ideal? É Mas o não é só Brasil, você que vive no Brasil. é o Brasil da Desculpa, Thales, Record. É o Brasil, porque antes de eu quando entrar eu assisto os 10 Mandamentos, aquele é o Brasil que eu quero. Mas aquilo lá não acontece nem no Brasil. Como é que. Por isso que o país tá essa bagunça. Mas agora que entrou o Bolsonaro, agora os tempos lá dos 10 mandamentos, que é quando as coisas eram melhores, Não agora eram isso vai melhores. voltar. A expectativa de vida era o quê? 40 anos no máximo? Mas aí é muito fácil, né? Tu tira de contexto, porque tu tinha outros perigos que não dependiam do Brasil na época. O Bolsonaro não teve nada a ver com a administração mal feita de lá. Sim, não tô falando que a administração do Bolsonaro ia Porque fazer hoje em dia é diferença, na isso o verdade. problema, é isso que eu fico irritado. Porque eu vejo o pessoal que quer culpar o Bolsonaro de tudo, quer culpar, falar que ele é homofóbico, que ele falou. Aquela mulher lá, ela é do Sul, aquela Maria do Rosário. Acho um Uhum. absurdo as coisas que ela faz. Eu acho que Direitos ela faz um humanos. absurdo. Tudo que ela faz é um absurdo. Eu vejo, eu acompanho. Eu sou E o que o informado. Bolsonaro faz, você não acha absurdo? Ou que você acha absurdo? Por que os absurdos do Bolsonaro podem ser negligenciados? Porque eu não E por que chamo que nem de absurdo. Pra mim, absurdo é roubalheira. Eu sou contra isso. Bom, espera ele chegar lá no governo e você vai ver só. Ah, mas aí é isso que estão falando agora, mas que agora você vai ver. Agora você vai ver, Thales, porque Bolsonaro é corrupto, sempre foi. Eu falo, não é. Não é corrupto. Corrupto é aquele que é pego. Ele não foi pego. Roubando ou não. E acho que não roubou, porque se tivesse roubado ia ser pego. Todo mundo que rouba é pego. Então, se o Lula não tivesse sido preso ainda, você ia achar que ele foi inocente. Não, Lula sempre foi culpado. Sempre foi culpado. Como é que Certo. tu vai me falar que um cara que é comunista não é pilantra, desonesto, se ele já mente na própria criança? Bom, mas aí é a sua opinião, né? É a sua opinião sobre o que a crença É, vem. mas aí é também a sua opinião que o Bolsonaro é um cara corrupto, né? Eu não tô falando que ele é corrupto, tô falando que você não sabe ainda, eu Mas não aí sei você fala ainda. que ele fala como é que é? Que ele fala absurdo? Não fala Sim, ele absurdo. fala umas. Ele fala o que o brasileiro pensa. Eu sou Não brasileiro e ele todos. fala o que eu penso. Mas você tem que Às entender que vezes o eu tenho Brasil até um tem. pouco de medo que o Bolsonaro esteja dentro da minha cabeça. Teve um Eu não dia duvido que você. que eu acordei, eu tive um sonho muito ruim. Nossa, foi terrível, bah. Ele tava no sonho e eu tava numa festa bacana, muita gente legal, tinha o pessoal do MBL, o Celso Russomano, que eu gosto, eu acho muito inteligente. Uhum, uhum. Defende E, o e era consumidor. aniversário do Hotel Becker. E estávamos É, curtindo e de repente eu passo, me olho no espelho e eu sou o Bolsonaro. maluquice. Você ficou feliz ou triste? Acordei Sentiu uma dor no assustadíssimo. estômago? Porque eu amo o Bolsonaro, acho que ele vai ser o presidente mais incrível que a galáxia já viu. Mas a questão Uhum. aí é que eu não quero ser presidente, porque eu odeio o governo. Mas eu adoro ele. E os filhos dele também são muito bons. E todos no governo. Sim, mas isso é porque às vezes tu tem que se enfiar com os porcos. Por exemplo, eu mesmo. Às vezes eu vou na fazenda e tenho que entrar lá e me sujar com os porcos. Pra quê? Você tá alimentando os porcos ou só tá se sujando com eles? Porque se você usar uma bota e jogar ração, Então é que na limpar o verdade feno, é uma brincadeira muito doida, que é uma coisa de família, né? É, que vocês é rolam na pega o merda porco do de vizinho. porco. Chama. Qual que é o nome? Desculpa? A brincadeira é pega o porco do vizinho. Ah, vocês pegam o porco do vizinho, vocês caçam o porco do vizinho. Ela consiste em você pula a cerca do vizinho, né, da propriedade ao lado. E é uma Uhum. brincadeira super comum ali, pelo menos ali na minha família, ali no pessoal ali de Carazinho, né? Que é essa coisa de você pular a cerca
Então você tem que caçar com arco e flecha o porco do vizinho. E aí você mata esse porco com arco e flecha? Aí depende mais da sua habilidade do que do porco em si. Uhum, uhum. Tem que acertar onde? No pescoço, na cabeça? Qual que é Tu, o headshot? olha, primeiramente eu diria pra você acertar o porco, porque teve uma vez o meu primo acertou o dono da fazenda. Seu Daí vizinho? tivemos que fugir. E aí ninguém ganhou. E aí vocês estão em Porto Alegre agora por causa disso. Seu vizinho começou a correr atrás de vocês, vocês fugiram Do até meu chegar em Porto vizinho eu não Alegre. ouvi mais. Não ouvi mais. A família dele dizem que morreu. Mas não dá pra acreditar, é tudo mentiroso, eles são tudo comunista. Por que eles mentiriam sobre a morte de alguém da família, É assim? por que que os comunistas mentem que eles não mataram 7 bilhões de pessoas? Por quê? Por que segue mentindo? 7 bilhões? Tá, é história, Eric, isso aí tá nos livros. Isso aí se tu Ok. pegar os Então, livros de historiadores sérios, tá lá, então vamos falar de livro. Vamos falar 9 de livro bilhões porque de você pessoas. comentou. Você comentou o sonho com o Tel Becker, que estava numa festa de aniversário do Tel Becker. Esse pacote que você me mandou foi um livro. Eu tô aqui nas minhas mãos. Não, Ah, não muito feliz esperava. que tu recebeu. É, esse aqui é o livro que o Tel Becker está lançando. Chama-se Brasil de A a Zico. É, Isso mesmo. são vários capítulos contando meio que uma história do Brasil. é, Brasil verdadeiro. de- Talvez, não sei. Definitivamente é um livro interessante. Isso eu não Esse é vou, o não vou negar. verdadeiro Brasil. É o Brasil, é a história brasileira que a Dona Globo não mostra. Que você, eu não sei porquê, eu não sei se tem algum envolvimento de Jorge Soros que, De novo, não, que não tu tem Jorge Soros. insiste em falar que a história que eu conto, que o Rodrigo contou, que a nossa não é a verdadeira. Mas bah, por que que a tua é? Tu tava lá? Bom, tô aqui com o livro. Ó, esse aqui é um dos capítulos das histórias. O primeiro capítulo fala sobre o Tiradentes ter sido assassinado por um lobisomem. Isso. E não é nem. E não fala. Ele mostra uma coisa muito evidente que ele foi assassinado e não morto. Então por isso que o Tiradentes não tá por aí como lobisomem. Eu não sei se tu chegou a dar uma olhada no hotel. Ele é um cara muito bacana, ele é puro coração. Eu não sei se tu Eu chegou a assistir a Fazenda, quando ele assisti. participou, que Uhum, eu já conhecia, né? Porque ele sempre foi um cara muito importante aqui no Sul. uhum, uhum. E assim, Importante em que sentido? eu já conhecia o importante. E eu já conhecia o trabalho dele. Então, quando eu vi ele na Fazenda, eu fiquei feliz demais, porque o Brasil ia ter a oportunidade de ver o que eu vejo em Theo Becker, que é muito mais do que um corpo escultural. Tu tem ali a mente de um homem que ele pensa muito adiante e que é puro coração. Por exemplo, se tu lê, eu não sei se tu chegou já a ver, mas o capítulo do Cazuza, da relação dele com Cazuza. O livro é dedicado, né, à senhora mãe do Cazuza, que é uma coisa muito estranha de ter a senhora mãe do Cazuza. Ele poderia muito bem ter pesquisado o nome dela, Mas mas. é que aí entra um detalhe, né? Que o hotel, ele é muito coração. E o coração dele impede que ele faça. Ele não acredita nesse negócio de pesquisa. Ele trabalha Isso é com as informações que chegam a ele, como é o que eu acredito que o ser humano hoje em dia, ele deve fazer mais isso, buscar a informação que está no coração dele. O ser isso humano, explica ele tá outros. esquecendo o coração e tá puro cérebro. Bom, mas se você vai escrever um livro de história ou de uma revisão da história, você tem que usar um pouquinho de fatos, porque se você vai continuar usando esse negócio do coração, isso explica porque que tem um capítulo aqui falando que o JK foi quem separou os Beatles. Bah, mas aí tu tem que entender que o que é fato pra você pode não ser pra mim. E o que é Ou fato que pra mim pode não ser pra você. esse é outro capítulo aqui, então, uma história, tá falando aqui que o Cubatão ia virar a maior potência mundial até que os americanos e a ONU começaram a inventar esse negócio de poluição e da formação de crianças que estavam Então, na relacionadas. verdade, os Estados Unidos, eles foram cooptados pela ONU, na época bancada por George Soros, Uhum. para De que novo, isso. entrassem nesta onda de falar
Ah, que existe poluição, que existe nada. Isso é balela. Isto Então vai Cubatão acabar. teria sido. Cubatão seria Singapura agora. Cubatão seria muito melhor que Singapura. Cubatão seria Cubatão. Já passou por Cubatão? Você já sentiu o cheiro que tem até hoje naquele lugar? Tu, tu tá mesmo me perguntando isso? Sim, tô. Você é no sul, Não. não sei se você já viajou ao Brasil. Você nunca foi, Bah, então, pra bah, não Cubatão. fui, nunca saí do Rio Grande. Nunca saiu, então foi. No máximo, já foi pra Torres, então, pelo menos? Pegar praia em Torres? Nunca fui, nunca vi o mar também. Ô, louco. Só Guaíba. Só Beira-Rio. Isso. Tá certo. Bom, aqui também tem outro capítulo que eu achei bizarro, falando que o Grande Otelo inventou o primeiro app em 1993 e foi morto pelo Steve Jobs logo em seguida. Isso é pra você ver que eu não sei onde tu estudou ou se Uhum. tu estudou, mas a Estudei. verdade é que isso não fala nas escolas. Quando eu estudei, eu questionava muito meus professores. Eles não gostavam de mim porque a minha inteligência afrontava deles. Até que É eu por arrumei causa uma disso, briga será mesmo? Você arrumou uma briga? com o professor. Foi na porrada ou foi uma briga intelectual? Ele quis vir com esse negócio de briga intelectual. Eu falei, não, se tu quer brigar, que briga com homem. Quem E ele, ganhou? e ele, coisa vai, coisa vem. Tirei 2 dentes dele. Nossa, que bizarro, porque eu já ia comentar que a conclusão do livro é que Jesus teria ascendente no país dos Banguelas. E parece que você está tentando promover esse livro um pouco, porque todos os assuntos você não percebeu que a gente começou a falar, você fala de Tel Becker, você fala de Dente Caí, e Então são todos temas muito a fortes verdade do é que livro. assim, eu sou um grande entusiasta, primeiramente, do Theo Becker pessoa Uhum. e posteriormente do Theo Becker profissional. Porque tudo que ele faz, eu não. Olha, rapaz, vou falar pra você. Eu nunca vi Theo Becker se meter em furada. Ele é um cara que escolhe bem seus próximos passos. Então, ele. Quando eu fiquei sabendo desta coisa do livro numa campanha de financiamento coletivo, que ele fez não por nenhum site esquerdista, fez porque acreditava e mandou no e-mail das pessoas que ele tem na lista dele, que ele tem um caderno. Uhum. E ele tem meu e-mail lá. No Então, caderno. então ele me mandou no caderno, sim, o caderno do hotel. É como a gente Ele guarda chama, né? e-mails no caderno. A gente no Bem pessoal, não, prático ele isso. anota o e-mail e depois ele passa para assessora. Tá, Perdão, tá certo. Tomou charrua? tomei. Tu gosta? Tu já tomou? Ad- Adoro charrua. Adoro charrua. Quem dera Bah, poder tomar uma agora eu tô charrua vendo. geladinha A agora. gente tem muito mais em comum, tá vendo? A gente tem muito mais em comum do que você imagina. Por quê? Porque quando tu deixa de lado a tua face esquerdista, a tua face manipulada, aí tu começa a ser mais sincero, tu começa a ser mais humano, mais coração, que é o que eu falo. O problema hoje, tu entra numa universidade, é tudo fato, é tudo fonte. E o coração onde entra? Bom, vamos falar então de um negócio que não tem a ver da posição política. Só vamos falar do livro. Uma coisa que eu tive como leitor, eu achei estranho, é que o livro tem 410 páginas, certo? Sim. O nome do livro é de Brasil de A a Zico, mas 320 páginas são só sobre a carreira do Zico. E não é nem uma coisa. Não mostra nada novo, só fala sobre o início da carreira dele no Juventude de Quintino, Mas depois aí no River Futebol Clube, até tu chegar vê no como Flamengo. mas aí tu vê como você mesmo tem essa parcialidade, né? Porque qual que é o teu problema com o Zico? Tu não gosta do Nenhum, Zico? mas Nenhum, mas se você vai escrever um livro inteiro sobre a história do Brasil, usar o que eu diria provavelmente 70% do livro para falar do Zico e não falar de uma maneira nova. Mas agora Esse é o tu meu que tá maior querendo me problema. dizer que Zico não é história do Brasil? Claro que é, mas Então tudo que ele fala pronto. sobre o Zico Então no tá aí a livro, história do Brasil. Que mais tu queres? mas Agora tu quer que eu fale de Marighella, aquele terrorista monstruoso? Gabeira? claro, Roubou? claro que não. Dilma? Tu quer que eu fale da Dilma, é isso? Não, eu só queria saber Tua o ídola? porquê dessa. Por que não escrever um livro sobre o Zico, então? E aí guarda essas 90 páginas que sobraram,
um livro menor, um livro de banca, Mas se tu com quer as dar outras histórias. palpite nas coisas do hotel, então tu que tenta domar essa fera. Eu só tô falando como leitor. Só tô falando como leitor que foi uma coisa. Dá, Eu mas nunca é recebi um muito livro dessa cômodo, né? Tu maneira. pegar, ler o livro do outro e criticar, ao invés de falar das coisas bacanas. Fala, a Eu capa é tentei bem falar. bonita. Tem a foto A capa é dele. bonita. A capa é bem feita. É capa dura também no O papel livro. é bom. Fala, O papel é disso muito você bom. não tá comentando? Não, eu admito. A qualidade do livro em si, eu não duvido. Eu só duvido a qualidade, especialmente, não só dos capítulos que Tu tem sabe quem não histórias bancou esse livro? Jorge Soros. Também, mas a Lei Rouanet. Não bancaram com a Lei Eles Rouanet? só bancam o que interessa. Eles bancam lá o livrinho lá do kit gay, mas só que o que é Uhum. cultura de verdade, que é, por exemplo, o hotel, escrevendo o conhecimento que ele tem pra passar, tu não vê. Tu não vê isso passando na Lei Rouanet, tu não vê isso na Globo, tu não vê isso na Band, tu não vê. A única rede de televisão que teve a coragem de mostrar Tel Becker foi a Rede Record, que hoje em dia é a única que eu assisto, porque ela mostra o que eu quero ver. O Theo Becker voltou pra TV depois da Fazenda? Ele fez alguma outra coisa? Desculpa, eu não Ele acompanhei a carreira fez. dele. Ele fez. O que ele fez? Agora eu não tô lembrado. Mas Aham. eu acho muito cômodo tu vir aqui falar, o que que ele fez. Tu que não é jornalista, tá perguntando pra mim, um sujeito comum, que tem Não, mas apenas você é a fã, amigo inteligência a seu íntimo. favor. Você é amigo íntimo, você é fã, você acompanha a carreira. Por isso que eu perguntei. Perguntei na tranquilidade. Tranquilidade, rapaz. Tu começou hostil desde que começamos essa conversa. Tu tá na hostilidade comigo. Mas você parece o Rodrigo mesmo, porque eu não tô. Eu tô deixando você falar, tô te dando a plataforma e Pra você mim é uma só. honra tu dizer. Uma honra enorme tu dizer que eu pareço o Rodrigo, que é um rapaz de bom, o que? Coração. Quando ele parou de ouvir as coisas que a academia falava pra ele, os professores doutrinadores, cubanos, cubistas, falavam aquelas atrocidades. Ele era muito cabeça e pouco coração. Falei, Rodrigo, ouça teu coração, história é isso. Você falou de academia. O Rodrigo falou que você largou a universidade pra seguir a carreira de bodybuilder, né? E como é que Isso. tá indo isso? Então, é bem recente. Eu comecei a minha carreira de bodybuilder tem 4 dias que eu me inscrevi na academia. Uhum. E 4 dias eu. que você se inscreveu na academia, mas você Isso. ainda já foi pra lá? Mas é porque quem disse que o bodybuilder, ele é um construtor do corpo. E eu estou construindo, todo dia construo o meu corpo. Pra se alimentar, é isso que você considera Me construir o corpo? alimento, me alimento bem. Inclusive, eu entrei na academia porque, assim, na época, eu fui num médico, né? E esse médico, ele falou pra mim, tu tem que se exercitar. Eu falei, bah, mas me exercitar, não tenho tempo, sou reitor de uma universidade online. Expliquei a situação pra ele, né? E ele me veio com essa historinha de que tem que exercitar por uma questão de saúde e falei, tudo bem, se eu tiver tempo, faço. Então foi neste período aconteceram problemas na faculdade onde eu reitorava, Uhum, que foi a mesma que onde estudou o Rodrigo. uhum. E aconteceram problemas e hoje eu tenho esse tempo para me dedicar a este sonho porque eu fui perceber pela pesquisa. Eu gosto muito de pesquisar, então outro dia eu entrei nesse site, chama Google Tradutor, e Uhum. coloquei lá bodybuilder. E ele falou construtor de corpo. Falei, é isso que eu sou, é isso que quero fazer. O que te levou a pesquisar o bodybuilder? Você leu em alguma revista? Viu num programa de TV? Eu li que o Tel Becker, Ah, ele é muito admirado, né? Perdão, ele é muito admirado uhum.
na comunidade dos construtores de corpo. E aí você pegou a inspiração e falou, quero... Se essas pessoas admiram o Theo Becker, eu admiro o Theo Becker, logo eu tenho que estar junto com essas pessoas. O que eu preciso fazer? Tacou o bodybuilder Isso no Google mesmo. Translate. Tá certo. E aí foi a conclusão que você chegou, não foi nenhuma vontade de querer ser um pouquinho mais saudável ou ter algum rumo diferente na vida? Não, não, de maneira alguma. Porque assim, como você pode ter percebido, né? Eu tenho uma relação muito próxima, assim, do Theo Becker, enquanto admirador. É Uhum. assim, o que eu vejo é um ser humano que ele leva a vida muito desse jeito que eu acredito, que é ter esse coração à frente de tudo mesmo. Tudo. Ah, é pagar as contas, coração primeiro. Ah, mas tu vai respeitar método científico, coração na frente. Se você estivesse no hospital, então, e falarem pra você, Se o meu coração mandar eu Thales... ouvir o médico, eu vou ouvir o médico. Então, mas se falarem pra você, Thales, seus órgãos estão falhando um por um, qual que você quer que a gente cure Mas primeiro? por que eles Você... falariam isso pra mim? Você é bodybuilder, Bagulho, não sei qual que é a sua Tu dieta entende agora. por que que eles falariam isso pra mim? Chegariam pra um rapaz assim que nem eu? Falaria, olha, Thales, tu vai morrer e teus órgãos... Por que tu fala isso? Isso é Não, desagradável. uma hipótese. É uma hipótese, porque você tá falando tanto de coração e tudo. Eu queria saber qual que é a sua posição com o órgão em si, o do coração. Se você tem uma relação tão forte com o órgão que pump todo esse sangue pelo seu corpo. O que, Trump? Não, que pump, que é tipo. Joga no Translate, que é tipo. Pera, mas daí eu é, tenho que ligar o computador, né? você tem banda larga aí na sua casa? Bunda larga tem tua mãe, ô rapaz. Banda. Puta que pariu, hein? Na moral, Thales. Tu tá com cera no ouvido? Ou você quer que aumente o volume? Que a produção aumente o volume pra você do seu retorno? Que tá difícil. Olha, eu vou. Tem como? Tô Tem. aumentando aqui. Pede pra Fernanda fazer aí pra você. Não, não, dispensei ela. Você pensou, Fernanda? Tá, tudo ok. Eu falei pra produção Porque deixar o essa centralizado com sua você. assistentezinha, ela é Uhum. muito afrontosa. Por quê? Não queria lavar louça. Mas não é o trabalho dela lavar a louça pra você. Você tem uma diarista aí que você chama de várias coisas horríveis que já faz isso pra você, não? Guri, mas se ela. Porque agora teve esse absurdo, né, que o país passou, que agora ser empregada doméstica é um trabalho. Eles Mas é falam, né? claro. Eles falam. Ah, claro! Agora lavar minhas cuecas é trabalho. Quero receber salário, então. Você lava minhas Você não cuecas. lava. Você Tô não lava limpando a suas bunda próprias aqui, cuecas. então eu mereço o salário agora. Não, todo mundo limpa a bunda, Thales, por favor. Me dá salário, então. Não tem salário pra limpar a bunda, nunca ninguém teve. Você tá sendo agora. Você tá sendo obtuso. Tu tá vendo como tudo vai pendendo pro teu lado, que a esquerda é boa, tu tá vendo? Eu não tô falando nada disso. Eu não tô falando nada disso. Eu tô falando que. Eu Tu só tô tá falando que o que dizendo você tá nas falando é entrelinhas. absurdo. Porque o que você tá falando nas entrelinhas não faz. O que você tá falando nas linhas não faz sentido. Então como apresentador do programa, eu tenho que ressaltar esse Quando eu problema. falo pra pessoas que já saíram desta doutrinação, que tu faz parte, e colabora, e trabalha para continuar acontecendo, quando eu falo com essas pessoas que estão fora desta porta doutrinada e doutrinadora, o que acontece? Elas entendem o que eu falo. Agora você é incapaz de entender o que eu tô dizendo. É que você tá falando que empregadas agora não merecem receber salários. Imagina se você é uma família nova, acabou de se mudar, você quer ter uma empregada, você acha que ela vai aparecer por mágica e vai morar na sua casa por mágica. Olha, Essa rapaz, sua empregada eu que não você. sei como empregadas são feitas, mas o que eu posso te dizer é que eu não tenho condição.
É um absurdo que eu, enquanto brasileiro, trabalhador, tenha que pagar uma quantia exorbitante de um salário mínimo para que esta pessoa faça o que eu não tenho tempo de fazer. Porque se eu pudesse, eu faria melhor. Mas agora você tem tempo, agora você não tá mais com as suas. Mas Não agora tem mais. eu tenho que ir na academia. Tem que ir ainda, você não foi. Você já foi Eu demitido ou vou na saiu? academia, eu vou, mas existe toda uma preparação que tu tem que, porque aparentemente você é um rapaz que não sabe muito das coisas, né? Então eu vou te Uhum. explicar. Um atleta, ele precisa de preparação para fazer a performance dele. E eu tô me preparando. Como essa sua preparação? Eu vou na academia Uhum. e Você fico, malha ou só e vai na fico lá. academia? Aí eu como um negócio e volto para casa. Então você vai na academia, pega um lanche na cafeteria e acha que isso é treino. Então, eu estou me preparando, porque ao mesmo tempo que eu tô ali mordendo o meu sanduíche, eu tô vendo o pessoal que é mais avançado treinando. E a partir Então, disso eu já aprendo. mas esse sanduíche que você mordeu, você pagou por ele, não? E alguém que fez esse sanduíche recebeu Mas algum eu salário pago pra fazer porque é sanduíche. trabalho. É diferente de limpar. Você não tá vendo ninguém ali limpando o meu sanduíche e ganhando dinheiro. Mas limpando a cozinha da É um onde o seu sanduíche absurdo. veio, eles limpam a cozinha da onde o seu sanduíche veio, limpam o banheiro que você usa quando tá na Mas lanchonete. aí o próprio rapaz ali que faz sanduíche, ele limpa. Porque ele não é porco, é o trabalho dele. Então por que você não limpa a sua própria sujeira em casa? Porque tem a moça. Tu é burro. Eu tô no mesmo loop com você que nem eu tava com o Rodrigo. Não tem saída. Ah, daí tu vem É com esses esse. termos aí de esquerda. Loop é você, Não, rapaz. Quem faz loop é você. não, o termo em inglês não tem nada a ver com esquerda, ainda mais hoje em dia. É, Ah, tu fala que não tem nada a ver com esquerda. Comunismo também não tem nada a ver com. Porque tudo que é ruim tu joga na direita, né? Não sei se vocês já perceberam, mas a imprensa, ela pega tudo que é ruim, ela coloca como extrema direita. Ah, porque Bolsonaro é extrema direita. Ah, porque nazismo era de extrema direita. Ah, porque o fascismo era de extrema direita. são Daqui a só pouco eu vou fatos, né? falar que o Lula era de extrema direita. A gente nunca teve um governante de direita no planeta. O Donald Trump foi o primeiro. E agora, graças a Deus, a gente tem o Bolsonaro aqui, que é o nosso Trump. É como eu enxergo ele. Às vezes eu, às vezes eu olho o Trump e eu me confundo. Eu falo, olha o nosso presidente. Aí minha mãe fala, não, esse é o Trump. Falo, bah, errei. Mas você sabe que o Trump não. Ele tá na corda bamba agora um pouco mais, que os democratas vão entrar Olha, no se, Congresso se em o Trump, janeiro. se o Trump ele gosta de fazer a apresentação andando em corda bamba, aí eu não tenho nada a ver, mas eu acho a política dele boa. Imagina, ele não consegue nem andar num chão normal. Imagina mais numa corda bamba, Aí é mas eu tô falando no preconceito sentido teu, né? figurado. Aí No imagina, senti- agora se eu falo que você não consegue andar numa corda bamba, não consegue nem andar normal, aí eu tô te Tudo bem. ofendendo, né? Não, tudo bem. Você nunca me viu andar. Eu não Tu vou levar vê, isso tu vê como é pessoalmente. cômodo isso? Mas por que você leva pessoalmente uma coisa que eu tô falando do Trump, um comentário simples que eu fiz do Trump, e você usa isso tão. Te atingir tão pessoalmente? Não tem nada a ver com você. Porque eu Eu tô gosto falando do dele. Trump. Porque eu gosto dele. Eu gosto dele, ué. Bah, eu tenho que ter motivo pra tudo. Não, por exemplo, eu gosto. Tu quer me Eu, go- machucar? eu gosto do Cachorro Grande, banda gaúcha que é de direita. Eu gosto das Ah, músicas do agora Cachorro cachorro Grande. grande é de direita. Bom, não sei quem eles votaram nessa eleição, mas eles Eu te falo sempre quem é foram de um pouquinho direita mais. na música. Lobão. Você e o Rodrigo adoram Lobão, pelo que eu vi. Porque o É Rodrigo o é único músico que inteligente. vocês gostam. É o único músico inteligente, então, que tem. Olha, se é o único, eu não sei, mas eu vejo muita gente falando: ah, que o Roger Waters é uma lenda. É uma lenda de esquerda, né? Mas pra esquerda qualquer um é lenda. Se o Roger Waters é lenda, então o Lobão é o quê? Um deus? Mas eu não acho estranho que tanta gente foi no show dele,
pagou uma grana que eu não pagaria, nunca pagaria essa grana pra ver um show do Roger Waters num estádio, ainda mais por cima, porque você não vê nada. Essa galera pagou essa grana gigantesca sem saber o mínimo da história desse músico que já tá nativa há 50 anos Mas, quase. mas tu não é obrigado. Quando tu vai num show de rock, tu quer ouvir rock. Não, eles foram pra ver o Agora o Roger cara Waters. vem, Se você paga agora o cara vem 600... com ideologia. Isto é aí que eu acho um absurdo. O cara ele querer colocar a ideologia dele, querer Você tá doutrinar fazendo isso agora, no nosso milhões de podcast. É isso pessoas você que tá estão no fazendo. estádio. O que você tá fazendo agora é exatamente isso. Você tá tentando convencer os nossos ouvintes Não de estou que a tentando sua... convencer ninguém. A verdade, ela convence a pessoa por si só. Eu não preciso convencer. A verdade que vai convencer. Como ela convenceu o Rodrigo, e vai convencer você um dia. Sabe Deus em quanto tempo? Eu duvido. Se essa verdade for que nem a que eu li aqui do livro, falando coisas sobre o Grande Otelo desenvolvendo um app. Um app. Pois Por é. favor. Por Ué, tu favor. tem Como é prova que você acha? contrária? Claro que não. Claro que Pois é, não. pois é. Então se tu não pode provar que é mentira, então é verdade. Sabe por quê? Porque a pessoa que escreveu isso, ela acredita nisso. E se a verdade da pessoa é mais verdade do que a sua verdade é verdade pra você, então quer dizer que a verdade da pessoa é mais verdade que a tua verdade. Então a pessoa tem a verdade e você tem uma mentira. Então você tá dizendo que um livro que nem, vamos dizer, Cloud Atlas ou Blade Runner, esses dois livros, eles só são realidades que existem, mas a gente que, por não estar vivendo nelas, nós estamos sendo mentirosos. Isso. Então é nossa culpa de não viver dentro de um livro de ficção. Exatamente. Porque se tu realmente acreditar, uma coisa que eu gosto muito é aquele negócio de lei da atração, não sei se você conhece. Dos opostos se atraírem? Não, lei da atração, que é um negócio real, que quando tu imagina, acontece. Então eu, por Essa é a exemplo, letra. eu coloco em prática a partir do momento que eu tô indo na academia, eu chego lá, peço meu sanduíche, mas também fico ao mesmo tempo olhando o cara que é forte. Uma hora eu vou ficar forte, porque eu tô atraindo. Que sanduíche você costuma pedir nessa lanchonete? Só de curiosidade. Rosbife. Rosbife com raiz forte e rúcula ou como é que é? Não, com queijo. Prato. Rosbife, putz, que sem graça, queijo prato. Academia merda essa daí. Sem graça. Engraçado é você, né? Não, aqui não é pra ter graça mesmo. Eu tô querendo só saber a receita da sua academia. Tu só me pra saber parece o que um é. comediante, sim. Você e o Rodrigo. Parece que eu tô falando com uma versão gaúcha de um professor de história. Do Mas Rio de aí não Janeiro. é culpa minha. Porque tu tem todo esse estereótipo da esquerda, do que é esse sujeito estereótipo. que coloca todo mundo num balaio. Por exemplo, Rodrigo é especialista em Flamengo. Eu nem de futebol gosto e tu vem falar que eu sou a mesma pessoa. Eu tô falando só da estrutura do jeito que você tá falando comigo, porque Ah, meu estrutura. produtor, A meu estrutura produtor é editou o porque tu não episódio, tá entende olhando pra mim lógica. aqui agora falando. Oi? Oi? Não, é que meu produtor que editou o episódio tá olhando pra mim aqui falando assim, agora, os caras são iguais, os caras são iguais. Saca? Aí eu acho muito suspeito o Rodrigo me indicar, dar um número pra gente. Um cara que eu falei que não vai voltar nesse podcast, que não vai voltar mesmo. Esse cara não volta pra cá. Tá vendo? Ele dá Tu esse já número pra expulsa um você. cara que tem tanto a trazer, que é o Rodrigo. Olha, Ah, mas deu episódio. eu Eu tô dei um pra episódio de 1h40 conhecer. pra ele. Olha, eu estou pra conhecer pessoas que conhecem tanto da história do planeta quanto o Rodrigo. Você conhece quantas pessoas? Deve conhecer ninguém. É seu empregado, Rodrigo Telbecker. Meu avô Quem mais? Seu avô, que tá dormindo. e minha mãe também. Sua mãe, ela sabe de história. Mas eu tenho colegas. Minha mãe conhece muito, conhece da história dela, bah. Conhece da história do meu avô também. Ela então é a filha do seu avô. Ela tem a descendência alemã, então. A minha mãe, na verdade, ela é adotada. Tá, seu pai adotou ela aqui quando chegou no Brasil ou adotou lá na Alemanha antes de vir pra cá? Meu Se pai ele não veio da adotou minha Alemanha. mãe. Tá louco? Não, desculpa, seu avô. Por que meu pai adotaria minha mãe? Ah, se ela fosse menor de idade pra não
sofrer riscos legais. Ela era menor de idade. E o seu pai era quantos anos? Não interessa pra você. Meu pai já é falecido. Tu tem que respeitar. Então acho que ele já tava velho, né? Ele era amigo do Quando- meu avô. De escola? Isso. Puta merda, o Rio Grande do Sul é foda às vezes. Ainda mais do interior, né? Tu Mudou isso acha daí? foda porque Porque, claramente... agora tu vai desrespeitar o que é a minha família, o que é a minha história, em nome dessa tua doutrinação. Acho um absurdo o que tu tá fazendo. Não, eu só tô duvidando a legitimidade de deixar uma menor de idade casar com alguém idoso. Porque olha, rapaz, eu vou falar pra ti. Se eu não tivesse o medo que eu tenho de advogado, eu contratava um e te processava. Mesmo advogado do seu lado, você não confia. Não confia em advogados. Não Que confio. bom. Só no Celso Que bom. Russomano. Ele tá ocupado. Não vai poder ser Mas ele já não processado. advoga mais. Não? Ele só nem defende o consumidor mais, só no Não, deputado porque ainda. parece que. Porque não sei se tu sabe, né? Mas governo, tudo de todos os lugares do planeta, é tudo de esquerda. E aí essa esquerda suja, mesquinha, o que que ela fez? Disse que ele não tinha a carteirinha dos advogados. Como é que um homem que chega na TV e fala que é advogado e defende o consumidor daquela maneira, como é que ele não é advogado? Se aquilo não é advogado, eu não sei o que é advogado. Ao mesmo tempo, o Trump ele colocou no campo de golfe dele uma capa da revista Time, que era falsa, que não era dele. Então, não é a primeira vez que alguém das pessoas que você suporta falsifica vamos dizer, alguma Evidência. evidência. Não é nem evidência, quando você coloca na parede. Você coloca na parede. Quadro. Criança. Criança, você bota na parede. Não, mas não é a primeira vez que vocês da direita colocam uma coisa falsa pra tentar glamorizar quem vocês realmente são. Se vocês Não é querem a ser primeira advogados, vez, vocês não porque estudam nunca pra ser aconteceu. advogado. Não é a primeira vez, não é a primeira vez mesmo, porque eu não estou contando uma mentira. Celso Russomano é uma vítima política. E você acha qual que é o futuro dele agora? O que ele pode esperar? Eu não sei, o meu coração ainda não diz muita coisa. E, bom, seguindo o seu coração, você já tentou jogar loteria com o seu coração? Bah, eu já joguei bastante até na loteria, mas daí eu descobri que a loteria era organizada pelo governo. E aí eu comecei a ver, e parece que a loteria envia o dinheiro do prêmio para Cuba. Aí parei de apoiar. Não, mas até onde eu sei, vai pra esporte, vai pra algumas Esporte partes de culturais. Eu Cuba, também- né? Aí tu vê, Cuba ganha 900 medalhas por Olimpíada e o Brasil ganha 2. No futebol e no judô. Porque o dinheiro da loteria acho que não tá indo pro lugar certo, mas... Tá esse é um indo pra problema de Cuba. corrupção. Não tenho certeza que é indo pra Cuba. Eu acho que fica no Brasil, só que fica com pessoas... Tu acha que tudo fica no Brasil? Quando é claro que tudo tá indo pra Cuba? Se tá indo pra algum lugar, é pra Suíça. Não pra Cuba. Ah, então agora tu fala como se tivesse provas. Você também não tem provas. A gente tá supondo, a gente tá tendo uma conversa das duas Da opiniões. onde tu tirou a informação que o dinheiro do Brasil tá indo pra Suíça? Bom, se você pensa no histórico de políticos que o Brasil Da já onde? teve... Fale pra mim. O Maluf tem dinheiro na Suíça. Da onde Dinheiro- tu tirou essa informação? Que o Maluf tem dinheiro na Suíça? Isso. Joga o nome dele no Google. Procura no site da Ah, Interpol. Google. Tá Sabe lá. o que que o Google não tem? O quê? Coração. É um sistema de algoritmos que tá tentando te vender publicidade. Se você, ó, presta atenção. Tenta só. Sente. Ó, sente. Uhum. Isso é você ou o Google? Sou eu. Te representando o que que é o coração, pra ver se você sente. E você começa a perceber o tamanho do erro que tu tá cometendo. Mas eu não posso viver viver a minha vida só dependendo do que o meu coração sente. Você entende isso? Se o coração te mantém vivo, por que tu não confia nele? Tu confia a vida a ele. Confia a verdade, exemplo, confia a história a ele.
Por exemplo, a sua mãe, quando ela tava casada ainda com seu pai, que era idoso. Sim? Imagina se ela sentisse o coração dela e falasse: Não, não vou me casar Não, mas com essa pessoa. mas isso é um fenômeno da própria ciência, é Eric, né? É, já respondi, sim, esse é meu nome. Então, Eric, o que acontece? O coração da mulher, ele é mais confuso que o do homem. Isso é ciência. Isso já é sabido, já tem tempo. Então, coração de mulher, não. A opinião de mulher, então, a gente pode desencanar. Ela É é só. confusa. Não é nem uma questão de desencanar. É saber que, na maioria das vezes, ela está errada se ela não está concordando contigo. Tá. E a sua mãe concorda com você, geralmente, nas suas opiniões? Eu não pergunto porque não me interessa. E o seu avô? Meu avô tá dormindo. Mas quando ele tá acordado, antes, quando você tá conversando com ele, vocês batem papo sobre política, vocês trocam ideias Meu sobre avô me isso? ensinou muita coisa aí sobre de escutar coração. Então ele me passou toda essa sabedoria que agora eu tento carregar e entregar para os netos dele. Mas do jeito que você fala de ouvir o coração, eu acho uma coisa tão romântica que quase quase desrepresenta o que você tá realmente dizendo, né? Porque você tá Mas falando é muito romântica. Eu, por exemplo, eu sou um rapaz que eu amo muito. Amo incondicionalmente. Quem e o quê? Meu Além avô. do teu Becker e Bolsonaro. Eu amo meu avô. Eu amo como a moça que trabalha aqui deixa as coisas tudo limpa. Eu amo Mas não quer coisas. pagar. Eu amo o MBL. Eu amo muita coisa. Eu amo, sabe o que mais? O livre mercado, que não existe nesse país. Bom, o Brasil é uma economia um pouquinho mais fechada do que outros países, Eu sim, mas mesmo, isso é uma eu coisa mesmo de eu mercado gostaria muito interno. de abrir um banco, Ah, é? Qual que seria o nome desse banco? mas me falaram que faltava um documento. Que documentos você precisa para abrir um banco? Eu tenho curiosidade, eu não faço a menor ideia. Você deve É ter pesquisado dinheiro. agora. Olha, eu não sei. Dinheiro é o documento. É um documento. É o documento do Banco Central. Eu não sei se tu ouviu, mas o meu cachorro tá latindo. É o Que raça que é ele? Pitbull! É um Pare! pitbull esse cachorro? Pare, Pitbull! Você chama ele de Oi, pitbull, né? Que nome estranho pro cachorro, pitbull. é o Pitbull. Essa é a raça dele, é o pitbull. Não, não, ele é um Lhasa Apso. Mas você gosta do nome de pitbull. Gosto e acho intimidador. Mas quando a minha mãe apareceu com o Lhasa Apso, Uhum. tive que aceitar. Tá certo. Tá certo. Ele não gera confusão no veterinário quando você leva ele. Fala, traz o meu Eu, pitbull de eu não volta. levo ele em veterinário. Você não Veterinário acredita em só quer o nosso dinheiro. E vacina? Você não vai. Você não dá nem vacina pro seu cachorro? Vacina, por que eu daria vacina? Você injeta doença na É, criatura. pra Seja criar anticorpo. criatura humana, ou seja criatura. Mas funciona. A polio não tá aí provando Ah, isso. claro que ela funciona, mas bah, ela tá funcionando pra quem? Quem tá ganhando com isso? São Quem recebe essas a as vacina. perguntas que tu tem que fazer. E tu tem que fazer Você pra tem quem? polio agora? Pro seu Você tem coração. polio? Você tem polio? Você tem algum problema? Ó, seu pulmão tá uma merda. Tá ouvindo seu coração, mas seu pulmão tá negligenciando aí. E você não. Ah, Tá ok? ah, Você tá bem, Thales? meu cachorro Thales, tá latindo. deixa o cachorro latir. Não tem problema não, mas você tá bem. Seu pulmão tá ok. Eu tô ótimo. Eu não aguento. Tá. Às vezes eu começo a passar mal, a tossir, quando eu escuto muito esquerdice. Mas meu Deus, você que é igual o Rodrigo, eu não tô falando nem argumentos Você é igual o pesados. Rodrigo. Então você gosta de mim, então? Bah, tu tá vendo? É isso que a esquerda faz. Joga com tua mente, teus Não, eu pensamentos. tô. Isso é uma entrevista, Thales. Acho que talvez seja a sua primeira entrevista que você tá dando com alguém, mas é assim que é a dinâmica, mais ou menos. Com o Rodrigo, se você ouviu o episódio, a gente tentou. Eu tava tentando dissecar o que ele tava pensando.
com o episódio do Silvio, que ainda não saiu no ar no momento que a gente gravou, Quero ouvir esse episódio do Silvio. Pra eu já tá saber. lá. Pro Se tu público já tá lá. trata da mesma maneira desrespeitosa que tu me tratas, se tu tratou ele. Eu tratei, mas eu trataria mais se eu não tivesse tão deslumbrado com falar com alguém como o Silvio Santos, que foi uma coisa difícil, realmente. Você não espera falar com alguém dessa estatura no segundo episódio do seu podcast. Mas realmente Pois é, imagino, deveria ter porque ele sido é um mais cara rude do alto. que eu fui. Qual a altura do Silvio? Eu não faço a menor ideia. Também não, mas ele 1,75. deve ser alto. Ele Não acho que ele é. é tão alto assim. Ele é bom no que ele faz. Você viu. Eu te mandei um vídeo, só que eu acho que você não teve tempo de ver ainda, que eu comentei com o Silvio sobre esse negócio no episódio passado, nossos ouvintes ouviram, que foi o negócio da criança ouvindo o Silvio oferecer pra ela dinheiro, sexo ou poder. Você, como uma pessoa que, pelo visto, Sexo. preza pela. Você prefere sexo? Porque sexo é poder. Espera só um segundo, eu preciso ver aqui o meu cachorro, Pitbull. Fica tranquilo aí, Pitbull. Pelo amor de Deus. Tô de volta. Tá de volta? Muito bem. Thales, com quem você então tem relações íntimas hoje em dia? Porque você mora com sua mãe, com seu avô. Esse termo é relações íntimas. É um Uhum. termo que, pra mim, ele diz muita coisa. Relação íntima eu tenho com o Theo Becker, eu tenho com Deus, tenho com meu avô. E isso é E coisa relações íntimas. carnal? Carnal ou Uhum. filósofo? Não, não, é sexo mesmo. Sexo com é... filósofos? Não, você com uma pessoa diferente de você mesmo tocar nas genitais e dar prazer um pro Não outro. faço, eu sou virgem, tenho muito orgulho em dizer isso. E quantos anos você tem, Thales? Desculpa perguntar. Eu tenho Sem querer 35. julgar. 55. 35. Tá 35. vendo como tu Tá. manipula? Não, eu ouvi errado e já corrigi logo em seguida, não foi manipulação. Foi Foi uma. manipulação, sim. Porque a Não, porque pessoa vai que estar aqui. ouviu aquela lá, ela já fica com aquela informação. A primeira. Por quê? Mas Porque o faz muita coração diferença. absorveu. Você tá esperando alguém, por isso que você tá. Sem querer julgar, eu acho que isso é um assunto seu, não, não tenho que ter vergonha de nada disso, é uma Eu coisa ainda não pessoal. encontrei uma garota, porque hoje em dia a esquerda, ela tá infestada. Infestou tudo que é coisa do mundo. E hoje eu procuro uma mulher que entenda o espaço da mulher dentro de uma sociedade que é ideal. Mas você não acha. Por exemplo, em São Paulo tem uma comediante que acho que você vai gostar muito, chamada Cris Paiva. Acho que ela vai Gosto, trazer. gosto, eu Ela tá vejo o na. trabalho dela na internet, mas eu só Uhum, discordo de uma coisa. É que eu acho um absurdo uma mulher estar trabalhando em algo que não seja uma cozinha. tá certo. Tá certo. Se ela tivesse fazendo aquelas piadas que são geniais, brilhantes, de uma Uhum. cozinha, pra mim eu estaria tudo bem. Mas você não acha no Sul uma mulher que seja uma Cris Paiva menos ativa? Olha, uma coisa é tu encontrar uma moça que tem um pensamento mais à direita. Agora, outra coisa é tu Uhum. encontrar uma moça que tem um pensamento mais à direita e que queira relações com um cara que não é um Zé Droguinha. Porque assim, eu vou te explicar. Hoje em dia a mulher, ela se sente seduzida por esse mundo perigoso que é da droga. Então, às vezes, o sujeito ele fala: vamos para um boteco, querida. E começou errado. Porque a mulher tem que ficar na cozinha. O máximo que tu pode fazer é levar ela lá pra um restaurante, não sei. Porque daí ela pode ficar na cozinha enquanto tu come. Mas é desagradável, né? Não é um negócio do primeiro encontro, Concordo que é vocês. desagradável ter que levar sua mulher pra fora da sua casa. Concordo. Mas é necessário. Às Da onde vezes você tu tem que tirou? fazer. Da onde você tirou esses guidelines, essas linhas pra ser um bom casal, pra ser uma boa mulher, se você não tem experiência?
Tudo bem que você é virgem, mas você já teve alguma relação a relação amorosa? Que você já teve uma namorada que Minha tentou namorada alguma coisa? é Deus. Então é um Deus feminista que você tem. Que bom. Que Não, bom, não pelo tenho menos Deus isso. Tá aí, feminista. Brasil. Não, não Tá tenho aí, Deus Brasil. feminista. Thales. Você tire essa palavra da minha boca. Tire agora. Não posso tirar. Tire Você esta pediu pra eu palavra da deixar. minha boca, porque eu nunca Você pediu. jamais falarei que Deus é feminista. Sabe por quê? Porque Deus fez Hum. homem, é a mulher. Ele não fez Eva e Helena. Então você acredita totalmente na história de Adão e Eva? Você acha que o planeta é 6.000 anos de Acredito, uma idade? coisa que eu falo para o Rodrigo, que a gente tem essa divergência. O Rodrigo, o meu problema com ele, eu acho que ele tem ideias boas, mas às vezes eu acho que ele se desvia por um caminho que é um pouco perigoso. Hum. Ele é um pouco liberal demais. O Rodrigo é liberal demais. Eu acho que o Rodrigo ele estaria. Eu, por exemplo, coloco o Rodrigo ali mais para o centro. É um cara mais Meu Deus. centrado. Enquanto eu já É. me considero muito mais um conservador no sentido de conservar das coisas. Então, por exemplo, eu acho que a gente deveria conservar essa ideia nas crianças desde sempre. Que Adão e Eva foram os primeiros que habitaram. Porque foi assim que eu aprendi. E se foi assim que eu aprendi, por que as pessoas vão deixar de aprender como eu aprendi? Não sei se tu consegue compreender. Eu entendo de onde você vem com isso, mas imagina há 2.000 anos atrás uma criança numa escola, eles não estavam aprendendo sobre Adão e Eva, e quando começou a inventar negócio de seguir a Bíblia na escola, e aí foi mudança para essas pessoas, né? Então não é conservadorismo para as pessoas de 2.000 anos atrás, é Mas assim, conservadorismo para. vamos supor que. Porque a escola é o seguinte: ela tem que ensinar a verdade. E a verdade é a Bíblia. Não para todos os brasileiros, Como não? porque o Brasil é um O estado Brasil é um laico. país católico. Pergunta pro Brasil. Eu não sei se tu vai fazer mais programas desse programa aí que tu apresenta, mas se tu puder entrevistar o Brasil, pergunte a ele. Fale pra ele. Tu é cristão, tu é judeu, tu é muçulmano. Muçulmano ele não é, porque o Brasil não é terrorista. Tu não vê o Brasil lá na França matando gente, derrubando torre. Não vê. A gente faz o terrorismo no nosso próprio país, eu entendo. Tá Mas vendo? Coisa da esquerda. Coisa da esquerda. Terrorismo, pra mim, é pessoa na fila do hospital passando fome, sem ter o que comer. Roubalheira. Isso é fruto de roubalheira. Eu olho, me parte o coração. Às vezes eu tô andando na rua e eu vejo um sujeito, uma criança, que não tem uma arma. Me parte o coração. Mas se fosse uma criança de renda baixa, talvez de cor negra com essa arma, você teria tanta compaixão assim? Ou você chamaria de bandido e ia chamar a polícia? Se ele estiver fazendo bandidagem, tem que ser morto. É isso que eu acho. E se ele Porque estivesse andando na rua? um dia que uma criança que nem essa que tu descreveu matar alguém da sua família, quero ver se tu vai ter uma opinião diferente da minha. Eu vou ter uma opinião muito grave com a pessoa que matou a minha família, mas Pois é, não mas não vou. diferente da minha. Tu vai começar a pensar exatamente igual eu, em todos os aspectos. Você tá falando que o Rodrigo é centrista e e que ele é muito liberal, então eu tô pensando agora, se aquele foi o primeiro episódio, segundo episódio o Cenoura Bravanel já falou um monte de merda, e agora você tá falando mais ainda, eu não sei o que esperar da série no É futuro. porque pra mim quem fala merda é tu. Vai ser cada vez mais difícil essas pessoas que eu vou encontrar, porque se eu tô indo mais fundo nesse buraco de coelho, né, como diria Tá difícil, o tá escritor, complicado mesmo. Tá porque não difícil tem. pra você, tá difícil pra mim. Tem que ouvir tanta esquerda. Olha, eu nunca, rapaz. A última vez que eu ouvi tanta esquerdice na minha vida foi quando a minha mãe ainda assistia a novela da Globo. Faz quanto tempo isso? 6 meses. Mas aí eu mostrei pra ela que tinha outros canais na TV. Que novela que ela assiste agora? Do SBT, da Record? Agora ela assiste só Record. E novela do SBT, por que não? Não, ela não gosta. Porque o SBT
ele, não sei se ainda passa, né? Mas, antigamente, eles passavam novela mexicana, que é aliado de Uhum. Cuba. Bom, Então, o nunca gostei. Brasil, nesse sentido, é mais aliado de Cuba do que o México. Mas a Sua partir língua. do ano que vem, isso vai acabar. Porque, por exemplo, tu vai ter na presidência, pela primeira vez na história deste país, um presidente de direita. Agora sim a gente vai poder bater no peito com orgulho e falar: meu presidente é direito, ele é de direita. E nos anos militares não foi de direita. Foi uma Foi uma ditadura ditadura quase militar. comunista. Em que sentido foi comunista? Porque não foi bom. Eu tenho que fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Rodrigo pra você. Onde você estudou? Onde é que você está tirando essas informações? Como é que você conseguiu o trabalho de reitor de uma universidade online? Eu estudei, como eu te falei anteriormente, eu estudava numa escola de Carazinho, briguei com o professor, tive meus desentendimentos, porque ele não aceitava que a autoridade dele fosse questionada. E eu sou contra isso. Isso é uma coisa que eu, às vezes, a gente tem que incentivar o aluno a pensar. E pensar, eu digo de usar o coração acima de tudo. E aí você Mas tem na uma faculdade. situação é que a faculdade eu não fiz, quem me ensinou foi meu avô. Depois que eu saí do colégio, eu fui expulso depois dessa confusão, que foi um desrespeito do professor, e eu não podia ficar calado. Então, eu fui expulso e a partir daí quem me educou foi meu avô. E aí você virou reitor depois de quanto tempo e como? 15 anos depois. Você teve que falsificar Eu fui o diploma? reitor mais jovem da Universidade Online Anguera, pra tu ter Imagino. ideia. É E o um grande primeiro, feito. Mas como é que te aceitaram? Como é que você conseguiu cri- entrar nesse emprego? porque Raul, que é amigo meu, ele Uhum, conhece o rapaz que fundou a instituição e me arrumou esse uhum. emprego. Ah, então foi só por contato, quase um nepotismo de amizade. Nepotismo é o que tu tá dizendo, eu sou parente dele. Tu tá me Não, acusando? nepotismo de Se amizade. tu tá me Foi. acusando injustamente, e eu te Não, processaria. você não tem nenhuma credencial para ser reitor de uma universidade, você não tem credencial para ser nem professor ou aluno de uma universidade, porque Mas você desde saiu da quando? escola. Mas desde quando? Tu tem que ter credencial pra tudo na vida. Às vezes, quando eu vou, por exemplo, vamos usar um exemplo, às vezes eu vou comprar um carro. Me pedem credencial? Não pedem. Me pedem dinheiro? Não pedem nem carteira de motorista para você. Não pedem. Pedem dinheiro. Mas dirigir uma universidade é um pouquinho diferente de dirigir um Fiat Mille. Isso é o que tu acredita. Eu, na minha filosofia, acho que é a mesma coisa. Porque no fundo o Brasil, ele é nada mais que um carro. Eu acho que é perfeita a analogia do carro pra tudo. E que carro que é o Brasil? É um Astra. É um Astra. Da Chevrolet, então é um carro americano, É porque fabricado tinha um no amigo Brasil. meu, o Gustavo aqui, ele, Uhum. ele, grande amigo, a gente se conheceu nessa época da escola, ele achou muito, muito legal que eu bati no professor, conheci muita gente Uhum. nessa época, e ele tinha o Astra. E o Astra ainda tá em fabricação? Deve estar ciente aí. Se o Astra tivesse em fabricação, vou te falar, acho que é a coisa mais polêmica que eu falei hoje. Se o Astra ainda fosse fabricado, o país não tava nessa crise. Por falta de venda de Astra, que faltou na bolsa do governo. Olha, eu vou até falar pra gente não insistir muito nesse assunto, porque eu não quero nem repetir, porque eu acho muito polêmico o que eu acabei de Uhum. falar. É, talvez seja a coisa mais polêmica que você falou mesmo, Tem porque gente que é resolver. morta quando fala menos que isso. Por exemplo, o Celso Daniel. Imagina Ah, se ele tivesse falado. foi você que colocou essa semente na cabeça do Rodrigo que o Celso Daniel foi morto por causa de um Quem esquema que o colocou PT. semente sobre o caso Celso Daniel foi o PT. A partir do momento que assassinou brutalmente aquele grande político. É o que eu ouvi dizer. E é isso que você tá espalhando pro Rodrigo, então, que Não, o o popular do Rodrigo já terremoto. sabia. Rodrigo já Já, sabia. já sabia. No caso do Celso Daniel,
Ele é um guri que sabe até mais do que eu. Eu não sei, viu, Thales? Eu acho que você é uma pessoa de uma influência muito ruim. Pro Rodrigo. O Rodrigo já não ia. Provavelmente já não tava indo pra um caminho bom. E eu acho que Mas eu tu acho é que uma eles. influência ruim pra todo mundo que te cerca. Pega esta agora. E os meus ouvintes? Eu tô dando aqui voz pra vocês. Eu tô deixando. Tô dando uma plataforma. Tô sendo até meio idiota, eu Pois acho. é, liguem, liguem mesmo. Bom, veremos. Veremos se o nosso público ficará interessado. É, a gente tá chegando quase na parte do final do programa aqui agora. A gente queria saber aqui do. Além do livro do Theo Becker, que vai chegar na livraria. Quando é que chega esse livro do Theo Becker? Você tem noção? Depende de quando essas livrarias e tudo doutrinador aí começar a aceitar, né? Ah, então Porque é tá muito pronto pra fácil hoje em lançar. dia tu pegar e tu aceita o livro daquele o Leandro Carnal, que é aquele Qual? filósofo que tu gosta, Hum. e vender Vai isso é falar de Paulo fácil. Miklos aqui agora também? Vender livro do coisa lá daquele do Paulo Freire, né? Isso é Uhum. fácil vender. Isso vende que nem água. Agora tu vender informação de verdade, tu vender algo que vem do coração, como fez Tel Becker, isso tu não vê livraria vendendo. Aí tu me pergunta, por que que ninguém hoje mais vai na livraria? Porque não tem isso, esse tipo de material. Não sabem no que investir, querem doutrinar. Então, se o Theo Becker, se esse livro do Theo Becker, Brasil de A a Zico, tivesse vendendo na livraria, a Saraiva não estaria fechando tantas lojas. Talvez, E se talvez o Astra seja tivesse esse sendo, o caminho. e se o Astra ainda tivesse sendo fabricado, também o Brasil não teria passado pela crise econômica. Olha, eu só quero deixar bem claro para todos que quem tá dizendo isso é ele. Sou eu tô falando, tô afirmando, eu Mas levo a talvez, viu? bronca. Talvez. Isso só tem o jeito de saber, né? Qual o jeito? Fabricando Astra. Então, se, vamos dizer, o Haddad fosse eleito e ele falasse, vamos fabricar Astra a partir do dia 1º de Ele janeiro, a gente jamais vai faria isso. Mas se ele fizesse, Porque comunista não gosta de trabalhar. mas hipótese, vamos dizer que ele sugeriu isso. Não trabalho com hipótese, Você, só trabalho com fatos do coração, já te falei. fatos do coração. Realmente é mais uma entrevista que eu falo com o ar, falo com uma parede. Na verdade, uma parede mais dura dessa vez, né? Porque, por incrível que pareça, Duro é falar do jeito que. contigo, guri. Não, imagino que deve ser difícil pra você. Eu agradeço você ter vindo no programa. Foi a gente que comunicou, que entrou em contato com você por causa do Não me Rodrigo agradeça, o ter que tu tem sugerido. que fazer é começar a ver outras fontes. Porque tudo tu só se informa, claramente, tu só se informa pela ONU, pelo MEC. É Mas isso. você só se informa pelo coração. Como é? Isso não é uma Eu me agência informo pelo de que eu sei que é informação. certo. Então, quem eu sei que é certo e vejo verdade na verdade que me diz, eu sigo cegamente, como o MBL. E uma página que eu gostava muito, mas que agora deu uma sumida, né? Que é o Revoltados Online. Era muito fã deles. Certo, Thales? Além do livro, então, o que você quer plugar? Que projetos você tem? Além de virar esse fisiculturista, além de aprender mais com seu avô, talvez se ele acordar amanhã, Deus queira, e além de evitar pagar salário para sua empregada, quais são os seus projetos para o futuro? Olha, bah, eu queria muito ser pai um dia. Para isso não pode ser virgem, né? Tem que trabalhar nisso. Pois é, né? Existe um livrinho que eu não sei se tu conhece. Chama Bíblia, rapaz. Uhum. E tem gente que é Nunca virgem vi. que tem filho, sim. Mas foi um milagre, aconteceu uma vez. Pois é. Uma vez. Quem sabe não A aconteça chance. de novo. Mas aí é você ficar grávido ou Deus engravidar alguém e você só tem que tomar conta do filho. Não sei se vale a pena. E não foi o que José José. fez. Mas José tá. Ninguém. Tá todo mundo cagando pro José. José criou Jesus até os 18, 21 anos de idade e quase ninguém fala nele. Ele Quem foi o tá cara que cagando teve é que. você aí. Tá começando a falar da figura do pai do nosso Salvador. Ele não é o pai do nosso Salvador. Ele é o criador.
talvez. Pai é quem cria. Sim, mas geneticamente o Jesus ficava falando Agora tu quer me toda dizer que hora. pai não é quem cria, porque a tal da a ciência que tu segue falou que não é. Vá Não, dormir, eu rapaz. acredito. Eu acredito na sociedade que pai é quem cria, só que Jesus ficava gritando de cima de montanha, falando: Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Não ficava falando: Eu sou filho de José. Senão ele não seria famoso. Quem que é famoso falando: Eu sou filho de José? Meu pai também chamava José. Tu tá brincando. Sim, E qual é o teu nome mesmo? Eric Tits pela quarta vez. E tu é filho de José? Sim, sou filho de José. Qual o nome da tua mãe? Karim. Ah, tá, não, pô, eu achei que tu era Jesus. Ah, não, relaxa. Tua O mãe é apelido dela é virgem? Karim. Sim, Gostei dela. minha mãe é virgem, ela teve. Ela me teve com cesárea, foi uma inseminação artificial. Foi um ato pioneiro do Hospital Evaldo Foz, em 1990, antes de ir à falência. Foi um dos primeiros in vitros do Brasil. Então minha mãe ela é virgem. Meu pai não gostava de fazer sexo é, com a vagina, com meu pai era só anal. Então foi a única forma de eu Teu nascer. pai era crente, então. Sim, ele queria manter minha mãe virgem até o nascimento. É, faz Ele sentido. talvez faz sentido, mas ele achava que eu ia crescer com superpoderes ou algo do tipo, ou que pessoas iam ficar admiradas com a minha história e começar a me seguir, mas nada disso aconteceu. Ah, pois é, tu vê? Aí tu vem desprezar Jesus falando que, ele não seria famoso se eu fosse filho de Deus. Jesus foi famoso porque ele era bom. Não é porque ele é filho de alguém. Eu não sei se tu é familiar com o conceito, porque o pessoal de esquerda não acredita nisso, mas é a meritocracia. E se ele chegou lá é porque ele quis, ele conseguiu. Tá certo, essa é a opinião de Thales Bittencourt. Foi difícil, foi uma conversa difícil ter com você, Thales. Foi realmente. Eu ia até comentar com você que teve uma notícia que saiu aqui agora, que foi de primeira mão, que o deputado Eduardo Bolsonaro revelou à bancada do PSL que comanda uma articulação para evitar a reeleição de Rodrigo Maia à presidência da Câmara. Tá Eu certo? ia, pergun eu ia perguntar a sua opinião toda sobre isso, mas vi que com você realmente não tem como ter qualquer discussão política ou filosófica, né? Pois Porque é, né? Quem tem medo da verdade tem essa reação, né? Quando eu converso com um cara, assim, um guri que nem eu, né? não, é verdade do seu coração, esse é o problema. Se a gente estivesse falando de uma verdade que tem pelo menos alguma evidência, não fosse só emoções, a gente poderia conversar um pouquinho melhor, mas tá realmente difícil. Não são emoções, são verdades do coração. Eu já te falei. Tu não sabe diferenciar a verdade de uma emoção. Aí realmente não tá dando pra gente conversar mesmo. Bom, eu achei que eu já tava puto com o Rodrigo pela conversa que eu tive com ele no primeiro episódio. Acho que dessa vez ele recomendar você como convidado extrapolou, porque tudo bem que eu quero falar com as pessoas dos mais extremos do Brasil, mas Se tu quer falar com alguém extremo, fala, liga lá pro norte. E vamos ver se tem opinião diferente de mim. A minha opinião é a opinião do brasileiro. de todo brasileiro. Então, todo brasileiro quer ter arma, todo brasileiro quer ter mais Todo brasileiros em volta brasileiro de deles com bem. arma. Tem brasileiros de mal que não querem, que são E como é que maus você classifica bem e mal? pelo coração. Tem alguma coisa que a gente pode usar pra medir isso daí? Algum Olha, aparelho? coração é boa índole. A gente não tem tempo. O governo, quando você for começar a vender arma, você não vai poder checar quem tem coração bom e quem tem coração ruim. A não ser que contratem você pra ficar escaneando todo mundo que tá passando, fazer perguntas. Não sei qual Talvez que é a sua devessem ideia. mesmo. Bom, Thales, boa sorte com o seu bodybuilder. Eu espero que você fique forte. Como é que tá seu peso agora? Você tá indo bem, pelo menos? Você tá preparado pra começar o treinamento? 105. Quanto? 105. 105 quilos. Quantos de altura você tem? 1,75.
Puta merda. Pois é, Tem né? alguma Tu ficou com alternativa? medo agora. Ficou me desrespeitando agora que sabe do meu porte. Tá com medo, né? Eu tô com medo da sua saúde, porque talvez você devesse não comer o sanduíche de rosbife. Tem uma opção um pouquinho mais saudável na sua cafeteria? Saudável é tu parar de ter esses pensamentos de esquerda aí que tu tá tendo e tentando doutrinar os jovens. Realmente não tem como ter uma conversa humana com essa pessoa. Que eu tenho saudades do Sul, morei lá 3 anos, achei que eu ia ter uma conversa um pouquinho mais nostálgica, achei que ia poder falar um pouquinho mais de charrua, poder falar mais dos bairros de Porto Alegre, mas pelo visto essa pessoa tá no mundo dela. Pois é, e eu É, achei que eu não ia falar com o Che Guevara também. Estamos todos decepcionados e espero que pelo menos nossos ouvintes puderam entender alguma coisa sobre como é o pensamento desse reitor que ensinou o Rodrigo Filho no nosso primeiro episódio. É, Sinto muito. foi um erro acreditar no gosto do Rodrigo. Vou falar pra ele parar de me indicar pra essas coisas de rádio. É podcast, mas ele não sabe a diferença também. É, Então, pra terminar, Do mesmo jeito que projetos. você não sabe a diferença entre verdade e esquerdice. Um dia eu vou aprender. É por isso que eu tô fazendo podcast, eu tô tentando aprender com as pessoas. É, Eu tava procurando algumas pessoas relativamente um pouquinho mais sensatas, mas tudo ok. Tá ok. Eu aprendi com erro. É, Projetos, Thales, conte pro Brasil. Essa é a sua última chance, eu acho, de você explicar o que vem pra frente no mundo de Thales Bittencourt. Bom, espere esse conhecimento sendo transmitido, porque eu e Rodrigo, foi bacana que você falou com o Rodrigo e ele também veio conversar comigo, né? E que assim, Rodrigo e eu fico feliz de dizer isso. A gente tá se juntando e montando uma rede para começar a combater essas notícias falsas da esquerda, que fala que Bolsonaro é homofóbico, que é violento, e não é verdade. E que as armas matam, gera morte, o que também não é verdade. Então agora a gente quer começar uma campanha forte mesmo para derrubar essas coisas que são mitos. Então a gente quer caçar mitos. Achei que vocês gostavam de mitos. Gosto do mito. Eu não gosto de Hum, mitos. tá. E é Se você isso. demite, tá bom. Então você vai ser uma versão brasileira de Mythbusters, só que você e o Rodrigo na internet. Vamos caçar a mentira. Tá ok? Acho que vai ser mais fácil do que vocês esperavam. Bom, Thales Tomara. Bittencourt. Thales Bittencourt, obrigado por mandar o livro do Tal Becker. Foi uma lida. Realmente, eu insisto, foi interessante porque eu nunca li nada disso na minha vida. Nunca li. É muito boa, a qualidade é assustadora mesmo. A parte do Zico foi a única parte que eu tive que pular porque era muita redundância sobre ele treinando pro time de base do Flamengo. São quase 120 páginas só disso, então chega a ser degradante ler esse livro inteiro, você não entende qual que foi o consenso editorial. O objetivo Mas, era combater esse tipo de coisa aí que se tá comentando, achando que Zico não é história brasileira. ok. O livro vai sair, eu espero, daqui a algum tempo nas livrarias, se algumas delas aceitarem. É, desejo sorte, desejo, desejo que vocês não pereçam, que vocês estejam ok, mas não muito mais do que isso. Pá, desejo que tu encontre teu coração, guri. Tu tem muita raiva. Tá? Vamos deixar que nossos ouvintes decidam isso. Tá aí, Thales Bittencourt, obrigado mais uma vez. Tchau. É isso. O Mamata Connection dessa semana fica por aqui. E se você aprecia o nosso jornalismo investigativo e injuriado, deixe um comentário positivo na sua plataforma de podcasts preferida. Esses comentários são essenciais para que o Mamata continue. E se você quiser entrar em contato ou ficar por dentro das novidades do Mamata, é só me achar no Twitter, @simArquidits. Até semana que vem.